Então vamos dar o nosso bom dia ao diretor regional da APLB, Cassiano Benevides. Bom dia, Cassiano. Bom dia, Caio. Bom dia a todos os ouvintes do programa Primeira Mão. Bom dia a todos da bancada. Bom, primeiramente... Tudo aí, Caio? Não, tudo bem. Estamos escutando você muito bem. Né? Eu queria agradecer, inclusive, a sua participação aqui. Vou pedir para você baixar um pouquinho o rádio, para a gente poder falar no telefone sem interferência. Só me escute pelo telefone, por favor. Pronto, para ficar Estava ouvindo o programa no rádio do carro. Não, é verdade. A gente até agradece a sua audiência, viu, Cassiano? Mas é porque senão vai complicar um pouquinho o sinal. O Renato tá pedindo aqui, o nosso operador, para você dar uma baixadinha no som e só escutar a gente pelo telefone. Ok. Pronto. Bom, ô Cassiano, a gente tá tendo algumas informações um tanto quanto conflitantes, né, com relação à situação da volta às aulas no estado da Bahia. Né, o governador anunciou a volta às aulas dia 26 de julho. Há aí notícias e informações de que a APLB Sindicato, que os professores não aceitam. O governador na TV Bahia disse que vai cortar salário se não voltarem, que o pessoal vai voltar, que a maioria dos professores querem retornar às aulas. Né? Inclusive ameaçou não só o corte de salário, como também o corte do auxílio merenda, digamos assim, para os alunos, aquele valor de R$55 dado aos alunos da rede estadual de ensino. Enfim, diante disso tudo, o que é verdade, o que é mentira, o que é que vai acontecer no dia 26 de julho, hein, Cassiano? Caio, primeiro é importante destacar que desde março de 2020, ou seja, quando eclodiu a situação de pandemia no mundo, a APLB Sindicato tomou uma posição irrestrita em defesa da vida. É um vírus que tem um poder de disseminação alto, tem um poder de letalidade que não se pode deixar de considerar. Afinal de contas, mais de 500 mil de pessoas já foram vitimadas no nosso país, e a entidade decidiu que é contra qualquer situação que exponha o trabalhador em educação ao risco de contaminação. Então... De lá para cá, essa posição não mudou. E o governador, ao lançar o comunicado de retorno às aulas, ele esqueceu uma coisinha muito simples. Quem dá aula não é ele. Não é o governador que vai dar aula. Não é o governador que vai se expor. O governador, se for contaminado com Covid, vai ter o melhor sistema de saúde do mundo e não vai ficar um segundo esperando leito, não. Se ele precisar de um respirador, não vai entrar em fila para esperar. Então, ele esqueceu de combinar o retorno às aulas, por exemplo, com os professores que vão estar lá recebendo todo dia os alunos. Ele esqueceu de combinar com os pais dos alunos que vão ver os seus filhos sendo expostos ao risco de contaminação para trazer o vírus para dentro de sua casa. Ele esqueceu que, na realidade, não é ele que vai correr o risco na volta às aulas. São os professores, os alunos e os pais. Mas Cassiano, o governador na entrevista falou que todos os protocolos de saúde serão respeitados e disse que a volta às aulas vai ser alternada, inclusive para evitar a aglomeração. Eu lhe pergunto, as escolas públicas têm condições realmente? A gente sabe as dificuldades da educação pública, mas nesse momento as escolas foram preparadas? Os pais podem ficar tranquilos com relação aos seus filhos nas escolas? Caio, ele falou que todos os protocolos vão ser respeitados. O primeiro item do protocolo ele já respeitou, que é imunização das pessoas que vão atuar na educação. O primeiro item básico do protocolo de biossegurança ele já desrespeitou. Né? Então, quer dizer, como é que vai respeitar os protocolos e manda os professores,
estarem imunizados para a sala de aula. Quer dizer, para inglês ver esse protocolo de biossegurança. E outra coisa, nós estamos recebendo aqui informações dos próprios professores de que algumas escolas receberam algumas atualizações para receber os alunos. Mas a grande maioria das escolas ainda não. São salas que não têm condições de ventilação. As escolas recém-construídas são escolas feitas para sala com ar-condicionado, que não é recomendado para essa situação de pandemia. As escolas antigas, elas não têm condições de ficar sem ventilador, porque são escolas escuras, em sua grande maioria abafadas. Então, quer dizer, nós estamos recebendo informação dos próprios professores que boa parte das escolas não tem condições. Tem município, inclusive, que o telhado da escola caiu. O aluno vai estudar onde? No meio da rua? Então, assim, o governador está, eu acho que ele está no país de Alice, né? Lá em Oz, onde tudo é uma maravilha, porque na vida real nós não estamos vendo aquilo que ele disse. Até o plano de retorno, como ele falou no programa dele, ali é uma maravilha, mas na realidade não é bem assim que acontece a coisa. Agora, Cassiano, a gente tá acompanhando aí a questão das aulas remotas, né? As aulas em videoconferência, em videochamada. E me parece que a fala do governador vai de encontro à efetividade dessas aulas, porque ele fala de retorno, que os professores querem voltar a trabalhar. Quando você fala em voltar a trabalhar, eu entendo que a pessoa está parada, né? Quando você fala voltar a trabalhar, ou seja, não estão trabalhando. E a gente vê aí que várias escolas públicas estão dando aulas, né, via remota. Eu lhe pergunto, estão enganando os estudantes, né? Os professores estão fingindo que ensinam, os estudantes fingindo que aprendem, né? E até que ponto isso daí pode afetar a educação como um todo, né? Porque a grande preocupação, né, da população, principalmente dos pais e tal, é que as crianças tenham as aulas e com segurança, né? Principalmente com saúde, né? Caio, esse é mais um exemplo. Para você ver, quando a coisa não é discutida, não é bem feita. E assim, eu acho que o governador pensa que o estado da Bahia é o quintal de sua casa. Ele determina que hora é que o cachorro sai, que hora é que a galinha deita, não é assim. Então, quer dizer, no início da pandemia, as aulas remotas eram a única forma de manter o aluno conectado com a educação. E aí, empurrou nos professores de qualquer maneira, o professor sem ter qualificação, sem ter equipamento, usando o seu recurso pessoal, seu sinal de internet, seu notebook, seu celular, né? Dedicando horas e horas a estudar por fora, em seu horário de estar em casa, se protegendo, no seu horário de lazer pessoal, de descanso, aprendendo a utilizar os sistemas de gravação de vídeo, né, de utilização de plataformas de internet. Então, quer dizer, naquela época, era isso aí que o governo do estado incentivava, porque era a única forma. Agora, como o governador aí está se vendo, provavelmente, é o que eu acredito, está se vendo pressionado pelos grandes conglomerados que lucram com a educação para retornar, porque existe essa ilusão de que aluno na sala de aula é vida normal, que não é, né? Ele agora, cedendo a essa chantagem, o governador é extremamente vaidoso para dizer que não conversou com ninguém, foi ele que fez, ele que tomou atitude, ele que está fazendo. Ele inventa uma
presepada, porque isso é uma presepada, porque passou 1 ano e meio com aula remota, esperar mais 30, 60 dias. Eu não vejo, eu enquanto profissional de educação, não vejo a significância desse prejuízo, porque o prejuízo ele é geral, de forma geral. A proposta da PLB, Cassiano, é voltar quando às aulas? Proposta da PLB. A proposta da... O que a PLB defende, Caio, é que os professores retornem à sala de aula quando estiverem devidamente imunizados, ou seja, é primeira e segunda dose de quem precisa, o período de ação dessa dose, o período efetivo de imunização dessa vacina, né? E que as aulas tenham a adequação sanitária necessária para manter as medidas de segurança. Ora, o governador teve aí um ano e meio de pandemia. Se ele não fez a adequação das escolas, opa, peraí, tem algum problema aí. E quem tem que explicar é o governador, não é o professor. O professor não tem que pagar essa conta. A comunidade escolar não tem que pagar essa conta, porque não é só professor não. Para você que é pai de aluno que está aí me ouvindo agora, não é só professor que vai para Berlinda, não. Vocês vão estar sendo arriscados a receber um vírus aí na sua casa, para você ficar doente, né? Ou possivelmente até mesmo morrer. Então isso não diz respeito somente a professor, não, é a comunidade escolar como um todo. Você, pai de aluno, você ama seu filho e vai mandar ele para a escola com risco de contaminação? Eu não mando o meu, viu, Caio? Rapaz, tá Os difícil. meus não vão não, viu? Tá difícil. Não vão de jeito nenhum. Oxe. Aí o que é que acontece? A nossa entidade defende é que, porque o correto mesmo, Caio, você sabe o que, que seria o correto? Era a vacinação geral, né? Porque a vacina, ela não evita que você pegue a doença, pegue o vírus e transmita. A vacina evita que você tenha a forma mais grave da doença. A vacina evita que você desenvolva a síndrome respiratória aguda grave, a situação mais... Ou seja, você é portador da doença, não desenvolve o caso grave, mas pode passar para outra pessoa que ainda não foi vacinada. Mas pode passar. Exatamente. Aí se uma pessoa que já está imunizada, um professor já imunizado, ele pega, a doença vai para a sala de aula, passa para a criança, para o adolescente, em sua grande maioria são adolescentes, certo? Passa para essa criança, o professor está ali assintomático, ele passa para o adolescente. O adolescente vai fazer o quê? Ele chega em casa, vai dar um beijo no pai, vai dar um abraço no irmão, vai dar um beijo na mãe. O que foi que aconteceu? Transmitiu para a família toda. E se tiver um vô e uma avó, aí, meu amigo, a situação dobra, porque você corre o risco de perder esse vô e essa avó. Um risco muito grande se não tiver imunizado. Então, quer dizer, é uma situação realmente complicada esse retorno às aulas. E nós fizemos, Caio, uma reunião onde ativamente participaram quase 7 mil professores, já visualizaram a nossa reunião, o vídeo da nossa reunião, mais de 22 mil pessoas, e a decisão do trabalhador e da trabalhadora em educação é uma só: retornar com a imunização e a condição sanitária da escola. Ou seja, os professores não vão retornar dia 26. A intenção é que não aconteça retorno dia 26. E aí o governador faz o quê? Ele, ao invés de compreender a necessidade, a importância, porque o professor, Caio, você falou bem, o professor quer voltar a ensinar, sim, com certeza, é um dos profissionais mais abnegados. A missão de lecionar é uma missão sacerdotal, né? Os professores querem voltar, sim, eles não querem é morrer, eles não querem é pegar a forma grave da doença, ficar debilitado e parar num sistema de saúde que está colapsado.
E não é porque tem PROSERV, não, porque o PROSERV não tem tido muita diferença do SUS ultimamente, não, viu, Caio? O aperto é o mesmo. Bom, tem alguém aí que talvez entenda isso que você está falando, né? E que quer fazer também um comentário, um questionamento para você, que é o José Gomes. Gomes, à vontade aí, viu? Pode liberar o áudio do Gomes aí, Renato? Vamos lá. Cassiano, bom dia, um grande abraço a vocês. Nós queremos aqui reconhecer a importância do profissional da educação. Realmente são abnegados, não por conta de como vocês estão enfrentando esse problema hoje, mas lecionar com a falta de condições que vem acontecendo nos últimos anos é uma coisa assim, somente muita abnegação. Eu tenho duas perguntas para fazer simultânea a você. Como é que vocês vão se comportar se o governo resolver, dessa forma arbitrária, truculenta, como tem sido a maneira dele, não é, levar a cabo suas ameaças, não é, para resguardar os profissionais de saúde? E caso os pais não aceitem correr o risco de morte, porque mandar seus filhos é usá-los como passaporte para a morte dos mais idosos em casa e a infecção dos filhos também, como garantir que esses alunos não perderão o ano letivo, que já está extremamente complicado? É extremamente pertinente sua pergunta, meu amigo. Primeiro ponto. O governador, ele, como ex-sindicalista, ele, como se gaba ser um dos melhores governadores do Brasil, ele passa até um atestado de incompetência. Por quê? Ao invés dele partir para o diálogo, ao invés dele partir para a conversa, para a negociação, ele parte para a truculência. É uma chantagem barata. É absurdo um governador ameaçar o trabalhador que está defendendo o seu direito a não ser exposto ao risco de morte, de corte do seu salário, da sua verba alimentar. É mais absurdo ainda ele dizer que vai cortar o auxílio dos alunos numa situação de crise econômica extremamente agravada pela pandemia e que esse auxílio muitas vezes representa o pão na mesa do aluno. É uma chantagem barata, é realmente uma jogada baixa, vil, ridícula. É triste para um governador, né? É triste para uma pessoa dita de excelência utilizar esse tipo de artifício. É feio, está feio para ele, está feio. Se eu estivesse no lugar dele, eu pedia desculpas públicas por esse comportamento, suspendia as aulas imediatamente e voltava à mesa de negociações, porque ele sabe como é, ele entende muito bem o mecanismo de funcionamento dos sindicatos. Então, esse jogo truculento dele não vai levar ele a lugar nenhum, pelo contrário. Pelo contrário, está ficando feia a situação dele, né? E com relação às aulas, meu querido, não tem a menor sombra de dúvida. Eu vou fazer uma comparação sem desmerecimento. Quando um gari, um profissional de limpeza urbana, ele passa 15 dias de greve, nós vemos as montanhas de lixo se acumular na cidade. Certo? É aí que nós percebemos a importância desse profissional. Quando resolve o problema da greve, ele vai lá, dá um up, dá um gás no seu trabalho, recolhe o lixo e a vida segue. Certo? Com o professor não é assim. O professor, quando faz greve, ele, no retorno, trabalha dobrado. Porque ele tem que repor todas as horas-aula, todos os conteúdos que não foi ministrado naquele período. Na pandemia, nós estamos sendo cobrados na pandemia como se não estivéssemos trabalhando, e estamos. Então, não tem a menor sombra de dúvida. O professor, ele é formado
para ser um profissional abnegado, para ser realmente compromissado. Mesmo nós sabemos que tem aquele um ou outro que rateia. Mas, em sua grande maioria, o professor, ele está dando o sangue e a alma dele para poder rever, para poder minimizar o máximo possível, perdão, para poder minimizar o máximo possível o prejuízo com esses alunos. E nós sabemos que é muito grande, principalmente nós, que somos profissionais de educação. Nós somos conhecedores do chão da escola, sabemos o que é transitar nessa área. Nós sabemos que o prejuízo é gigantesco, mas nós sabemos que é muito pior morrer, porque um dos nossos lemas é que vidas importam. Qualquer vida do pai, do aluno, da merendeira, do porteiro, do professor, do diretor escolar, do coordenador, todas essas vidas importam. Mas, Cassiano, eu vou ser um pouco mais direto na pergunta do Gomes, até para ficar mais fácil para você responder. Porque é o seguinte, o que é que acontece? Toda greve tem aquele pessoal que fura, né? Vamos dizer que aconteça, não é uma propositura de greve que o sindicato está fazendo, né? É avisando que os professores não vão atender ao chamado, pelo menos essa é a indicação. Mas os alunos ficam à mercê disso. É como você falou, são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, precisam dos R$ 55 muitas vezes para ter o pão de cada dia. Tem essa situação da perca do ano e a gente aqui tem que chamar a atenção porque este ano letivo são 2 em 1, né? Os professores estão dando duas séries em uma, porque ano passado não teve aula. Então, para que o aluno não repetisse de ano, agora estão fazendo 2 em 1. Quer dizer, em um ano estão dando 2 séries. Quer dizer, uma coisa absurda, né, educacionalmente falando, mas é o que está acontecendo. Então, as perdas para os alunos me parecem bastante flagrantes. Né? Vamos dizer que o aluno também não queira ir para a aula, não seja, quer dizer, por causa de sua saúde, de sua vida. Como é que fica a vida desse aluno? Ele vai perder de ano? Ele vai ser justamente penalizado por causa dessa situação? Então, Caio, é como eu estava dizendo. Da parte dos profissionais, do professor, do trabalhador em educação, o objetivo é fazer toda a discussão e a criação de estratégias para que o aluno tenha minimizado ou, se não, zerado o prejuízo. Mas isso, assim, não é uma receita de bolo. Fermento, farinha, açúcar, forno, bolo. Não é assim. Nós nunca tivemos nesses tempos modernos, uma pandemia, uma situação tão avassaladora. Então, já tem um tempo que os educadores estão discutindo a forma e o modo de minimizar com qualidade no serviço público esse prejuízo. Eu não tenho a menor sombra de dúvida de que nós vamos conseguir minimizar. Nós precisamos que o governo se empenhe para dar condições. O governo dando condição de trabalho, eu não tenho a menor sombra de dúvida que dentro de um tempo aí razoável, nós vamos conseguir minimizar. E esses 2 anos sendo ministrados em nós vamos ter condições de passar o conhecimento para o nosso aluno não ficar no prejuízo. Claro, não depende somente de um professor com o giz na mão na sala de aula. É uma estrutura. Né? Nós precisamos de uma estrutura. Então, com relação a perder o ano, não existe ano perdido. O único ano perdido é para aquele adolescente que faleceu. Infelizmente, nós estamos vendo isso. Adolescentes sendo contaminados e falecendo. Né? Próximo à minha casa, na cidade de Jandaíra, tem um mercadinho. E tinha um menino, filho de uma conhecida minha, 16 anos, que trabalhava nesse mercadinho. Pegou Covid, ficou internado pouco mais de 40 dias e faleceu. O menino tinha 16 anos. Não era hipertenso, não era diabético, não tinha nenhum tipo de comorbidade. E faleceu, fiquei estarrecido, foi rapidíssimo. O rapaz desapareceu. Ele simplesmente, porque a pessoa quando pega esse vírus, ela não morre. Ela desaparece. Porque quando morre,
você tem o direito de velar. Você chora pela pessoa, você fica triste, você vê ela pela última vez. Mas com esse negócio dessa Covid miserável, a pessoa não morre, ela desaparece, ela fica doente, vai para o hospital e de lá vai para o buraco, imediatamente. E nós estamos vendo aí adolescentes sendo acometidos. Para esse rapaz, infelizmente, o ano dele está perdido. Não tem como o professor ensinar ele mais. Para os adolescentes que estão vivos, tem como recuperar o ano perdido, porque eles podem aprender. Eles ainda podem aprender o conteúdo. Eles ainda podem conquistar o lugar dele na sociedade. Né? Ruim fica para quem morreu. Realmente aí não há como resolver. Agora, estando vivo, com saúde, protegido, eu não tenho a menor sombra de dúvida e reafirmo para vocês aqui. Nós vamos ver uma educação, uma batalha gigantesca dos professores lutando pela educação dos nossos alunos. Eu não tenho a menor sombra de dúvida disso. É por isso que nós dizemos que não existe ano letivo perdido. Quem perde é quem morre. Cassiano, a gente dá um jeito. O Chico está aqui com a gente também, o Chico Reis, ex-prefeito de Alagoinhas, está aqui com a gente na bancada, também quer fazer o comentário. Faça aí, Chico. Bom, primeiro saudar Cassiano, dizer que vejo com muita alegria a representação de uma classe lutando fervorosamente para garantir os direitos dessa classe, inclusive desse direito, para mim, fundamental, que é a vida. Por isso entendo, reconheço a importância e a responsabilidade dos pleitos que estão sendo colocados pela APLB nesse momento. A minha pergunta é no seguinte sentido, talvez até você já tenha respondido em partes essas duas perguntas, mas há expectativas de atendimento dessas reivindicações por parte dos docentes ou da entidade que representa os docentes, e há planejamento por parte da docência para atualização dos discentes, para atualização dos docentes fora do período escolar. Bom dia e obrigado por sua presença, Cassiano. Caio, Chico, me desculpe, deu uma diminuída aqui no final, não consegui compreender a pergunta. Muito bem, repito para você com muito prazer. É evidente que tendo um alinhamento político em algumas partes, essas partes políticas já tenham o interesse de trabalhar para evitar problemas e estar conduzindo para um bom termo o final dessas negociações. A minha pergunta é: a expectativa do atendimento das reivindicações do corpo discente e, caso isso seja atendido e entendido, há planejamento para atualização do corpo docente fora do período escolar? Vocês trabalhariam para a reposição disso novembro, dezembro, fora das férias, janeiro? Agora consegui compreender. É claro que no nosso país, né, é um sistema representativo de cunho político. Não há como se falar numa movimentação dessa envergadura sem as bases políticas serem revolvidas. Então, nós solicitamos de todos os amigos, todos os políticos que são amigos, defensores e até que levantam a bandeira da educação, que tentem intermediar sim, e nós temos a expectativa de que o governador Rui Costa, ele tenha essa consciência, que ele chegue nesse entendimento. Se tivesse chamado a entidade e a categoria para o diálogo, nada disso estava acontecendo, pelo contrário. Veja, Chico, a situação de Alagoinhas. Alagoinhas está com aula prevista para
9 9 de agosto. Isso. Mas o que foi que a prefeitura fez? Está antecipando a vacinação de segunda dose dos trabalhadores da educação. O secretário Gustavo Carmo tem nos dito que está trabalhando incessantemente para a adequação das escolas e na sexta-feira passada nós tivemos uma reunião, né, do Comitê de Governança discutindo o retorno à sala de aula. Inclusive a secretária Kate falou que tem um protocolo de biossegurança que não está fechado, aceita sugestões, aceita o debate, aceita o diálogo e que, inclusive, as situações com relação ao retorno às escolas, não existe nada fechado, batido martelo. Nós podemos conversar sobre tudo. Se o governo do Estado tivesse tido essa atitude, o sindicato não ia estar fazendo uma reunião virtual para discutir retorno às aulas com os professores na base em que fez. Pelo contrário, o sindicato estaria colaborando com o governo e chamando os professores para debater como voltar e não para defender não voltar. Então, quer dizer, nós esperamos sim que o governador abra o canal de diálogo, que o governador se sensibilize, o professor quer retornar ao trabalho, ele quer tornar a lecionar as suas aulas. O que o professor não quer morrer é ficar doente, né? Nós temos professores que pegaram Covid fora da escola o ano passado e ainda hoje sofrem com as sequelas neurológicas, sequelas cardíacas, né? Sequelas renais. Não é uma doença que quando pega é miserável, acaba com a pessoa, né? E nós sabemos, nós estamos vendo aí o que é que o aposentado da rede estadual está vivendo hoje. São 6 anos sem reajuste, né? Então, ser aposentado nesse país realmente não é uma coisa boa, é um passaporte para passar necessidade. Nós esperamos sim que o governador ele se demova da ideia dessa truculência, né, desse autoritarismo que ele vem demonstrando e dialogue, porque é o princípio primordial da nossa sociedade, é o diálogo e não a truculência. A truculência ela é um instrumento de sistemas autoritários, né, e nós não vivemos isso, em tese, nós não vivemos isso no nosso país. Que situação, viu? Que situação. Com relação à atualização, o professor, inclusive, ele mesmo já faz isso, ele custeia sua atualização. Não tem a menor sombra de dúvida que o professor, ele vai fazer tudo o que é possível e necessário, ele vai fazer mais do que ele pode, como a maioria já está fazendo, né? Para poder corrigir aí essa distorção causada pela pandemia. Não foi pelos professores, é bom ressaltar, e o professor não é culpado pela pandemia, mas eu não tenho a menor sombra de dúvida de que o professor ele vai dar todo o sangue, fazer tudo aquilo que é possível e necessário, dentro das nossas condições físicas, mentais, psicológicas, para poder ministrar essas aulas, corrigir essa distorção, porque a maior alegria do professor, claro que receber um bom salário é importante. Quem é que não quer, né? Esse negócio de professor somente por amor não existe, porque o amor não paga conta. E todo mundo vive gastando dinheiro, aplicando recurso, né? Mas assim, eu não tenho a menor sombra de dúvida que o amor à profissão nesse país é o que realmente traz a pessoa para a educação, porque a profissão de docência ela já não é atrativa há muito tempo, haja vista aí. Apenas 2% dos jovens têm vontade de ser professores, pelas diversas multissituações sociais que envolvem e esses 2%, e desses 2%, ainda tem uma parcela em que os pais não querem que esses 2% sejam professores.
Né? Tem essa situação, né? Para você ter uma noção, a maioria dos professores falam aos seus filhos para não serem professores, o que eu acho uma discrepância aí, mas existe. É porque vê a dificuldade, né? Vê a cobrança, vê a dificuldade. Mas assim, eu não tenho sombra de dúvida. Eu sou professor há 20 anos. Eu comecei a ser professor antes de ser professor. Antes de me formar professor, eu já era professor. Eu fui selecionado em programas do governo do estado para lecionar, ainda estudante de magistério. E eu não tenho a menor sombra de dúvida de que os professores vão fazer tudo aquilo que tiver ao seu alcance para corrigir essa distorção dos alunos aí, do ensino dos alunos. Essa dúvida aí eu não tenho. Valeu, Cassiano. Cassiano, obrigado por sua participação aqui no programa. A gente espera aí as atualizações, as negociações entre sindicato e governo que vai acontecer. A gente pede, inclusive, que vocês nos mantenham informados para que a gente possa passar essa informação para os nossos ouvintes da Rádio Ouro Negro 100,5 FM, né? Mais de 35 cidades, região metropolitana de Salvador, a capital baiana, litoral norte da Bahia, nos ouvindo nesse momento, e está todo mundo apreensivo para saber se vai voltar às aulas dia 26, se não vai voltar, como é que vai acontecer, e a gente agradece a sua disponibilidade nesse momento, viu, Cassiano? Muito obrigado, Caio, muito obrigado a todos os ouvintes, aos componentes da bancada. Realmente é importante a sociedade acompanhar, é importante, nós pedimos os apoios dos pais, dos alunos, porque nós não estamos fazendo somente pensando em nós. Inclusive nós estamos cobrando que os trabalhadores da educação sejam vacinados, mas nós defendemos a vacinação de toda a comunidade escolar, porque, como eu já disse, a vacina ela impede de você pegar a forma mais grave, mas tanto a pessoa contamina como passa, né? E nós queremos que o governador seja um pouco mais humano, né? Nessa situação aí, que compreenda que o professor não quer retornar, ele quer dar continuidade ao trabalho remoto que está fazendo, mas quer fazer isso protegido, porque nós fizemos concurso, foi para lecionar, foi para ter segurança e não para nos arriscar, perder a vida, né? E como o professor Rui Oliveira fala, o professor, ele é para brilhar, não para passar necessidade e morrer de fome. Muito obrigado pelo espaço, Caio. Estou sempre disponível aí para traçar esse debate com relação à educação, não só sobre a questão de pandemia, mas qualquer assunto, qualquer polêmica aí. Pode dispor da APLB Sindicato. Muitíssimo obrigado pelo espaço. Valeu, conversamos com o diretor regional da APLB Sindicato, Cassiano Benevides.